Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 11 do quarto trimestre de 2025. Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. O texto bíblico dessa lição está em Atos capítulo 10. Como sempre, eu recomendo a leitura de todo o capítulo. E se você quiser ter um pouco mais de visão sobre o tema, leia os capítulos anteriores para que você compreenda como que Pedro chegou à casa de Cornélio e como que se realizou esse encontro que foi marcante para a igreja primitiva. O meu objetivo ao fazer esse vídeo é entender que o Senhor atende e responde orações feitas com sinceridade, mesmo por pessoas que julgamos estarem fora daqueles que podem ser objetos da graça e do amor de Deus. Cornélio é um caso muito interessante nas Escrituras. Ele foi o primeiro gentio a receber de fato uma visita de um judeu para lhe pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho para ele, após uma experiência extraordinária que ele teve no momento de oração que ele estava tendo em sua casa. Ao estudar a vida de Cornélio, nós podemos ter certeza de que teremos a oportunidade de ter uma experiência extraordinária da ação de Deus diante de uma situação que parece-nos ser completamente impossível de ser realizada, principalmente naquele momento na história do cristianismo. Cornélio, irmãos, ele é a prova de que não basta ser religioso. Precisamos ser transformados pela palavra de Deus. A vida de Cornélio foi marcada por experiências extraordinárias. Ele era um homem muito simples, mais importante, era um homem muito dedicado. E no decorrer desta lição vamos ver que ele agiu de forma muito especial e que principalmente Deus agiu em sua vida de forma especial. Além disso, Cornélio nos mostra que Deus se move em direção daqueles que o buscam com sinceridade. Não importa quem seja, não importa onde esteja, não importa a condição social, não importa a condição espiritual daquela pessoa. Desde que ela busque a Deus com um coração sincero, com desejo de ser transformado, de ser mudado, Deus a ouve e Deus responde a sua oração de forma clara. Cornélio era uma pessoa que orava. A oração sempre fez a diferença na vida do ser humano. E na vida de Cornélio, por excelência, ela fará toda a diferença. Cornélio era uma pessoa que orava. Cornélio era uma pessoa que se preocupava com o bem-estar dos outros. E Cornélio era uma pessoa muito sincera, ainda precisava conhecer Cristo. E a oportunidade chega para ele de uma forma completamente diferente. A oportunidade de tomar conhecimento quem era Jesus, a obra salvífica dele, chegou para Cornélio em um momento muito especial de sua vida. E o mais importante, amados, é que a história de Cornélio nos ensina é que a verdadeira fé nasce do encontro pessoal com o Senhor e que ninguém está fora do alcance da graça. Isso é um consolo para nós, porque nós também, como Cornélio, somos gentios. Nós não somos judeus de nascimento. Nós somos judeus, como disse Paulo, porque fomos enxertados na família dos judeus. Eles são a oliveira verdadeira e nós fomos enxertados nela.
Por isso, fazemos parte do povo de Deus, mas somos como Cornélio também era, gentios. Por isso, é importante que todas as vezes que estudamos histórias como a de Cornélio, tenhamos em mente que ela se assemelha à nossa própria história, porque também tivemos um encontro com Cristo sem que nós tivéssemos nenhum merecimento para isso. Somos fruto da graça absoluta de Deus. Agora veja, embora Cornélio não fosse judeu, ele tinha temor, ele tinha uma vida de oração e ele tinha sensibilidade espiritual. Irmãos, um anjo não se manifestaria na vida de uma pessoa como se manifesta para Cornélio no momento de oração, se ele não tivesse sensibilidade espiritual, se ele não fosse um homem que buscasse de fato a comunhão com Deus. Sabe, irmãos, isso nos mostra que Deus vê além do legalismo, da religiosidade e dos rótulos, principalmente, que nós muitas vezes colocamos sobre as pessoas. É interessante, Deus nos trata não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem desejo de nos ver bem e em comunhão com Ele. O convite que Jesus faz àqueles que estão longe, àqueles que estão separados, é um convite emocionante. A forma como Jesus se oferece na cruz para nos resgatar, cumprindo todas as exigências da lei, é algo que nós não podemos ignorar. É algo que deve nos chamar a atenção e fazer com que nós nos entreguemos cada vez mais, com mais zelo, com mais empenho, com mais dedicação, com mais vontade de ser usados por Deus naquilo que Ele quiser e da forma como Ele quiser. É realmente maravilhoso termos um Deus que se preocupa conosco como nosso Deus se preocupa. Cornélio, ele era um líder influente e com um coração humilde. Amados, poucas pessoas que têm poder nas mãos e influência sobre as outras pessoas agem com humildade. Age com uma postura de ver o bem-estar do outro. Cornélio era um homem desses. As Escrituras dizem que Cornélio ele era um centurião. O centurião romano, ele era um comandante de um grupo de soldados de 100 pessoas, por isso a palavra centurião. Embora, na prática, nem sempre ele comandasse 100 pessoas, mas 80, 90 pessoas era, em média, o grupo comandado por um centurião naquelas circunstâncias. E tem um detalhe interessante, irmãos. O centurião, ele não era colocado no cargo de comandante de uma tropa por questões políticas, por preferência de quem estava acima dele, não. O centurião, a história nos conta que eles eram colocados no comando das operações porque eles tinham competência, era mérito conquistado. Cornélio, portanto, era um soldado bravio, era um homem pronto para a batalha, para a guerra, era um homem importante. Ele era um homem que ele tinha influência no governo, inclusive, com as autoridades políticas, religiosas. Cornélio era essa pessoa. Às vezes, quando lemos a história dele no livro de Atos, achamos que ele era um qualquer, um centurião. Não, ele era um centurião e isso tinha peso. Tanto que tinha peso que a história dele é narrada em um capítulo da Bíblia. Tal a importância
que esse homem tinha, que ao se converter, ele fez uma mudança significativa na história da igreja. E é isso que nós precisamos ver. Cornélio era uma pessoa espiritualmente submissa a Deus, temente a Deus, era um homem zeloso e um homem dedicado. Cornélio foi usado por Deus para conduzir sua família, sua casa a Cristo. Poucas pessoas, irmãos, dão-nos o exemplo tão maravilhoso de um comportamento que influencia positivamente como Cornélio. Embora não fosse judeu, ele age com temor, com reverência e com ansiedade para ter um encontro com Cristo. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma experiência extraordinária. Cornélio, em um momento de profunda devoção, ele recebe a visita de um anjo. Irmãos, quantos homens na própria Bíblia receberam visitas de anjos? Pouquíssimos. Se a gente for assim lembrar de improviso, nós vamos lembrar de 3, 4 pessoas. Por exemplo, nós vamos lembrar de Moisés, nós vamos lembrar de Gideão, nós vamos lembrar de Josué, nós vamos lembrar de Abraão, mas não lembramos de muita gente que teve encontros com anjos. E Cornélio é uma dessas pessoas. Ele estava orando, como sempre fazia, diz o texto bíblico, quando o anjo vem e conversa com ele. A conversa do anjo com Cornélio não foi uma conversa extraordinária. O anjo simplesmente disse para ele: Cornélio, Deus ele tem recebido as suas orações. Deus ele tem visto o que você está fazendo. Deus ele tem visto o seu comportamento coerente diante dele. E ele quer que você faça uma coisa. Ele quer que você vá em Jope buscar uma pessoa para conversar com você. Essa pessoa que você vai buscar lá está em tal lugar, se chama pelo nome tal. E Cornélio não duvida, Cornélio não questiona. Diz a Bíblia que ele chama soldados e criados que estavam à sua disposição e manda Jope buscar a Pedro. O capítulo 10 narra a história de forma detalhada. Vale a pena você dar uma lida naquela história. Então, a visita de um anjo no momento de oração não é uma experiência comum. Quantos de nós hoje na igreja do século XXI recebe visitas de anjos que conversam conosco? Às vezes a gente vê algumas fanfarronices de pessoas dizendo que vê anjo, que vê aquilo outro, só para impressionar. Eu fico muito ressabiado quando alguém está falando na igreja, está dizendo: eu estou vendo anjos, o anjo está fazendo isso, está fazendo aquilo, só para chamar a atenção, só para impressionar, só para manter uma aparência de muito espiritual. Na verdade não está tendo nenhuma visão de anjo, na verdade não está tendo experiência nenhuma com Deus, mas faz daquilo um cavalo de batalha para enfrentar, para impressionar as pessoas. Agora, a postura de Cornélio em relação ao Evangelho mudou a história da igreja. Irmãos, até o encontro de Pedro com a família de Cornélio, o Evangelho não tinha sido ainda entregue aos gentios. Cornélio é a primeira pessoa a ser visitada. Cornélio é a primeira pessoa que tem a experiência que ele tem. Então é muito interessante você observar isso.
Com Cornélio, nós vemos que os anjos estão, como diz o livro de Hebreus, a serviço dos homens. O anjo chega para Cornélio, não lhe dá ordens, apenas comunica o que Deus mandou dizer. Deus tem ouvido suas orações, Deus fala para você fazer isso. Amados, se nós observássemos o que as Escrituras dizem, as Escrituras nos ensinam sobre como ter experiências extraordinárias com Deus, nós não teríamos tantas atitudes infantis dentro das nossas igrejas. Não teríamos tantas mentiras nos púlpitos das nossas igrejas, de pseudos pregadores, de falsos pregadores, de falsos profetas que querem impressionar a igreja e falam mentiras e falam bobagens simplesmente para nos impressionar. Cornélio teve uma experiência extraordinária. Um anjo o visita e o que acontece depois da visita daquele anjo é algo extraordinário. É algo maravilhoso que muda a história da igreja. Porque é a partir da experiência de Pedro na casa de Cornélio que decididamente o evangelho é encaminhado para todos os gentios. Uma coisa maravilhosa. A jornada espiritual de Cornélio é de uma vida exemplar, de um homem que tinha uma conduta totalmente diferente na presença de Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 2, olha o que narra a respeito da vida de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era piedoso e temente a Deus. E mais, com toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, essa não é uma conduta de qualquer um. Hoje, poucos obreiros, poucos pastores, poucos líderes das nossas igrejas têm uma conduta como a de Cornélio, de ser piedoso, temente a Deus e que faz muitas esmolas, que ajuda, que tem interesse, que quer ver o bem-estar das pessoas, que quer ver as pessoas se sentindo bem e que ora com frequência. Eu vejo muita fanfarronice às vezes na igreja, pessoas dizendo que eu oro tantas horas por dia, eu oro todos os dias, mas você não vê frutos de oração na vida dessas pessoas. São pessoas arrogantes, são pessoas prepotentes, são pessoas agressivas, são pessoas autoritárias muitas vezes, principalmente os líderes, que acham que toda a igreja está à disposição deles para servi-los. Irmãos, eu não entendo de modo nenhum como que os nossos líderes, principalmente os nossos pastores, e eu digo isso com pesar porque também sou pastor, como que nós, os pastores, estamos interpretando Marcos capítulo 10, versículos 44 e 45. Como que nós estamos vivendo o evangelho que nós pregamos para as pessoas? Como que nós estamos dando exemplo para as pessoas? Nós que pregamos, nós que temos títulos, nós que temos cargos dentro das igrejas. Amados, eu creio que muitos pastores que hoje têm títulos, que hoje têm cargos grandes dentro das igrejas, que hoje têm autoridade dentro das igrejas, se decepcionarão profundamente
no dia do encontro com Cristo. E o pior, muitos desses pastores que hoje estão à frente das igrejas sequer terão a oportunidade de encontrar com Cristo. Porque a conduta deles hoje é deplorável. Ao ver o testemunho da Bíblia sobre a vida de Cornélio, um gentio, um centurião, um romano, mas que temia a Deus, que servia a Deus, que orava a Deus, muito mais do que aqueles que hoje se dizem cristãos, do que aqueles que se dizem servos de Deus. A vida de Cornélio nos mostra que a cruz não tem substituto. Cornélio era tudo isso. Era tenente, orava, dava esmolas, era piedoso, mas para que ele fosse salvo, foi necessário que ele mandasse chamar Pedro para que pudesse pregar para ele e para sua família o Evangelho de verdade. Hoje nós temos a Bíblia, que nos fala profundamente sobre a palavra de Deus. Irmãos, esse capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele é uma ferramenta extraordinária para se evangelizar. Principalmente aqueles que, sendo religiosos, valorizam mais a religião do que uma experiência pessoal com Cristo. Eu me lembro, irmãos, em 1982, eu era estudante de faculdade, fazia o curso de economia. E lá na faculdade que eu estudava, nós tínhamos todos os dias no intervalo um culto. Eu era um dos dirigentes desse culto naquela época. E ali, durante 15 minutos por dia, durante as nossas aulas, no intervalo das nossas aulas, nós tínhamos a oportunidade de evangelizar colegas de classe, professores e funcionários da faculdade. Fizemos isso e ganhamos muita gente para Cristo dentro daquela faculdade. Ganhamos professores, ganhamos colegas, ganhamos funcionários. Eu me lembro de uma colega de sala que morava em Braslândia, uma cidade satélite aqui de Brasília. Muito dedicada, muito religiosa, mas que não conhecia Cristo como deveria. E depois de algumas conversas com elas, eu disse para ela o seguinte: Elaine, era o seu nome. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu sei que você é uma pessoa muito temente a Deus. Eu sei que você é uma pessoa muito religiosa. Mas eu queria te sugerir uma coisa. Para você de fato saber a diferença entre ser religioso e conhecer ao Senhor, eu quero pedir que você faça uma leitura na Bíblia. E eu disse para ela o seguinte: faça a leitura na Bíblia que você tem na sua casa. Eu sei que você tem uma Bíblia de tradução católica. Ela me disse: eu tenho sim. Eu disse: então, você leia no livro de Atos, o capítulo 10, a história de um homem chamado Cornélio. E depois você me diga o que vai acontecer, o que acontece com a sua vida. Irmãos, na semana seguinte, eu encontrei com a Elaine, nós fazíamos 2 disciplinas juntos na faculdade. Eu encontrei com a Elaine. Antes que eu perguntasse, ela me disse: Jacildo, você não sabe o que aconteceu. Eu fiquei impressionado com aquela história. Como que aquele homem era um homem tão religioso, tão dedicado, muito mais do que eu. E ele teve que chamar alguém para lhe falar de Jesus. Esse final de semana, eu fui à igreja e ouvi a palavra de Deus e fiz a minha decisão.
Irmãos, eu fiquei muito feliz com a decisão que Elaine fez. Infelizmente, terminamos a faculdade, ela era uma aluna excepcional. Nós terminamos a faculdade e eu não tive mais contato com ela. Mas eu conheço outros casos de pessoas que leram a história de Cornélio e se converteram de modo extraordinário. Portanto, veja que Cornélio, ele buscava a Deus, mas ele precisava ouvir o Evangelho para que ele fosse salvo. Sabe, irmãos, Paulo disse que a fé vem pelo ouvir. E depois de ouvir, nós confessamos. Cremos com o coração e confessamos com os lábios aquilo que cremos. Sabe, irmãos, foi tão interessante que o encontro com a palavra trouxe sobre a vida de Cornélio o derramamento também do Espírito. Realmente, irmãos, como disse Paulo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diz o texto que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu, pois o ambiente era propício. Algo maravilhoso, extraordinário, acontece naquele instante na casa de Cornélio. Diz a palavra do Senhor que quando o Espírito Santo desce na casa de Cornélio, que eles são cheios do Espírito Santo, eles são batizados nas águas e eles passam de fato a servir a Deus. Irmãos, o que isso nos ensina? Que a conversão gera compromisso visível com Cristo e com a igreja. Não há lugar para alguém que aceita o Evangelho e mantém uma vida lá fora da igreja. Não há um exemplo sequer na Bíblia. Nem mesmo entre os eremitas, os mais extraordinários eremitas que temos história deles contadas, fizeram com que eles vivessem o tempo todo fora da igreja. Pelo contrário, eles se tornaram afastados por um tempo para se consagrar e depois voltaram. A vida de Cornélio é um exemplo notável. Ele ouve a palavra, ele crê na palavra, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é batizado nas águas, ele se torna um membro ativo da igreja. E é isso que nós precisamos fazer. A conversão precisa gerar compromisso com Cristo e com a igreja. Quando uma pessoa que está na igreja diz que aceitou Jesus, mas não quer compromisso, não quer responsabilidade, que tipo de conversão é essa? Que tipo de mudança que teve na vida desta pessoa? Amados, a conversão de Cornélio, ela teve um impacto profundo na igreja naquela região. Cornélio não morava em Jerusalém. Diz a Bíblia que ele morava em Cesareia, era distante de Jerusalém. Mas foi tão extraordinária aquela conversão, irmãos, veja que vai acontecer após a conversão de Cornélio. A quebra definitiva das barreiras entre judeus e gentios. Ah, que coisa maravilhosa, porque eu e você hoje somos frutos daquele encontro que teve na casa de Cornélio. Porque foi ali que a chama do Evangelho de fato nasceu e foi propagada para o mundo inteiro. O Evangelho não tem fronteiras étnicas, culturais ou sociais. Nós é que colocamos essas barreiras, irmãos. Nós é quem criamos dificuldades, impedimentos para que muitas vezes as pessoas ouçam o Evangelho e creiam em Cristo como é necessário. Há uma mudança de mentalidade na igreja primitiva.
a ponto de Pedro dizer depois: como que nós vamos negar o batismo? Como que nós vamos negar a comunhão com aqueles que receberam como nós o Espírito Santo? Isso é maravilhoso. Pedro foi profundamente tocado com a experiência na casa de Cornélio. Pedro viu colocados por terra todos os seus preconceitos, porque Pedro era um homem que não admitia em hipótese nenhuma ir à casa de um gentio, entrar na casa de um gentio, comungar com um gentio, proclamar a palavra para um gentio. Ele achava que isso era um absurdo. Mas aqui, todos os preconceitos são colocados por terra. E a gente vê na casa de Cornélio um modelo de discipulado que é exatamente aquele que Jesus nos ensina nos evangelhos. Deus envia anjos para orientar, mas é a igreja a responsável pela pregação. São os membros das igrejas que devem levar e proclamar a palavra de Deus. Na casa de Cornélio vemos o exemplo de ir, pregar, batizar e fazer discípulos, conforme nos ensina a palavra de Deus em Marcos capítulo 16 e em Mateus capítulo 28. Basta você olhar o que acontece na casa de Cornélio com a ordem que foi dada por Jesus. É interessante, irmãos, como nós muitas vezes deixamos de fazer a obra de Deus por puro preconceito. Colocamos dificuldades onde não existem e perdemos a chance de trazer outros para Cristo. Amados, a história de Cornélio nos ensina que Deus responde às orações sinceras, mas exige que o Evangelho seja pregado para todas as pessoas. Deus ouve a oração de um católico, de um espírita, de um evangélico, de um macumbeiro, de um ateu, de qualquer pessoa que orar a Deus. Ele ouve a oração. Quando essa pessoa ora com a predisposição de mudar. Jesus disse no Evangelho de João: Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores que são contumazes, que são pessoas que não querem mudança em suas vidas. Mas não importa quem seja, não importa se ele é um ateu, se ele é um agnóstico, se ele é quem ele for, se ele orar com sinceridade, desejando mudanças na sua vida, amados, Deus ouve e Deus transforma. O Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de João que aqueles que vêm a mim, de modo nenhum eu os lançarei fora. Sabe, irmãos, nós temos hoje nas igrejas evangélicas brasileiras uma disputa que eu acho simplesmente inútil e muito, mas muito infantil, que é uma batalha entre aqueles que se dizem calvinistas e aqueles que se dizem arminianos. Irmãos, há um pregador do século XVII chamado Richard Baxter, um teólogo extraordinário. Richard Baxter, ele tinha uma opinião a respeito da eleição que é pregada pelos calvinistas de uma forma interessante. Baxter, ele era um pregador puritano. Ele era um anglicano. E é interessante, irmãos, que Baxter ele tem um ponto de vista que ficou conhecido no mundo teológico como baxterianismo. Porque enquanto os calvinistas dizem
que a graça é irresistível e que existe até uma dupla predestinação, que Deus elegeu um grupo para ser salvo e outro grupo para ser condenado. Sabe, irmãos, Baxter ele ensinava o seguinte: de fato, existe uma eleição, porque Deus é soberano, Ele escolhe salvar quem Ele quer. E as Escrituras estão claramente falando isso o tempo todo. Basta você ler a carta ou a epístola aos Efésios, aos Gálatas, a epístola aos Romanos, que você vai entender que de fato a predestinação ou a eleição é uma doutrina bíblica. Mas Baxter tinha uma opinião interessante. Ele dizia o seguinte, que Deus de fato elege alguns para a salvação, mas Ele não rejeita aqueles que vão a Ele pedindo graça e misericórdia. Aqui está um exemplo notável desses. Cornélio não era para fazer parte do povo de Deus, afinal era um gentio, era um romano, mas ele orava a Deus, e Deus manda nada menos do que um anjo para falar com ele, para orientá-lo. Mas o anjo não prega para Cornélio. O anjo orienta que ele precisava buscar alguém para que lhe dissesse o que ele precisava ouvir. Isso é maravilhoso, irmãos. Religiosidade sem arrependimento, sem transformação de vida, não salva. Nós vivemos um mundo em que a religião é mais valorizada do que a experiência verdadeira com Cristo. Até entre nós mesmos evangélicos nós defendemos tanto a religião e pouca intimidade com Jesus. Obrigamos as pessoas a se tornarem membros das igrejas, mas não as ensinamos a ter intimidade com Cristo. Isso é um erro. Irmãos, o Espírito Santo age quando a igreja está disposta a romper barreiras preconceituosas. Quando a igreja está disposta a sair e ir na casa daqueles que precisam ouvir o Evangelho. Sem uma atitude da igreja, Cristo não pode alcançar aqueles que estão fora. Sabe, irmãos, é interessante. Há um livro antigo, escrito, se não me engano, na década de 60, chamado Conquistando Almas Lá Fora Onde os Pecadores Estão. O autor daquele livro conta uma experiência que ele teve em um círculo de oração numa igreja, em que as pessoas oravam incessantemente para a salvação de almas naquela igreja. Mas era uma igreja que não via conversões. E ele conta uma história de uma igreja que estava orando pela conversão de uma mulher, especificamente. Quando terminou aquela oração, ele chamou o grupo que orava e fez a seguinte pergunta: quantos de vocês já foram até essa mulher para falar para ela que Cristo salva? Ninguém havia ido, disseram porque ela mora longe da igreja, porque ela não vem à igreja. Ele disse: se vocês não forem lá e falar para ela, ela nunca vai saber que Cristo salva. A igreja precisa deixar o comodismo, a liturgia dentro de 4 paredes, ir lá fora onde os pecadores estão. É isso que ela precisa fazer. Cornélio nos mostra que prontidão, obediência e humildade abrem caminhos espirituais que alcançam famílias inteiras e mudam a história da igreja. Sabe, amados, nós precisamos viver isso hoje no século XXI. Vivemos muitas vezes de saudosismo,
de algo que nós nos lembramos que Deus fez, que o Senhor fez, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Mas o que está acontecendo hoje? O que nos impede de sair, de ir e de viver o Evangelho de verdade, como a palavra nos orienta? Eu quero partir para o encerramento deste vídeo, irmãos, chamando-lhes a atenção para algumas aplicações. A primeira delas, cuidado para que a religiosidade não ocupe o primeiro lugar na sua relação com Deus. Ser religioso, ser membro da igreja, fazer essas coisas formais que fazemos, como dizimar, ajudar, ir ao culto, isso não é tão relevante. O mais relevante é você ser uma pessoa piedosa. É você ser uma pessoa que ore constantemente. É você ter uma pessoa que tenha intimidade com Deus. É isso que nós precisamos. A segunda aplicação. Devemos valorizar a oração, as boas obras, a sensibilidade espiritual, porque tudo isso vemos na vida de Cornélio. Mas não podemos negligenciar a centralidade do Evangelho. Não é nada mérito meu ter comunhão com Deus e ter as coisas de Deus. É graça. É por conta do Evangelho que eu tenho isso. E eu não posso esquecer, e nem você pode. Terceira, como Cornélio, devemos estar prontos para obedecer, mesmo quando não entendemos direito as coisas, como Cornélio com certeza não entendeu quando o anjo lhe disse: mande lá na cidade de Jope, na rua tal, na casa de tal fulano, e traga de lá tal pessoa. Ele não entendeu nada disso, mas ele obedeceu. Ele mandou que os seus criados fossem buscar a Pedro. Quarto, quebre preconceitos espirituais e sociais. Deus também chama quem você não espera que Ele pode salvar. Sabe, aquelas pessoas que nós olhamos para elas e dizemos: isso aí não tem jeito. Para Deus tem. Basta você se deixar ser usado e falar e proclamar a palavra. E finalmente, assuma seu papel no discipulado. Sabe, irmãos, Jesus salva, o Espírito Santo batiza, mas somos nós, eu e você, que devemos ensinar, mostrar o caminho para as pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que nós possamos viver o Evangelho de verdade. Que nós possamos aprender com Cornélio como ser um cristão na prática. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.